O visto acabou de sair. Gente, oiê! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Muito prazer pra quem não me conhece. Sou Isabela Cunha, tenho 17 anos e daqui a um tempinho eu tô me mudando lá pro Canadá pra fazer um intercâmbio de mais ou menos 5, 6 meses e eu vou compartilhar toda a minha jornada aqui com vocês. Para de tremer. Tá tremendo a ring light. Bom, gente, vamos lá. Eu vou começar a contar pra vocês a minha experiência. Eu comecei essa experiência há 2 anos atrás, então em 2021 eu fui numa reunião da CI, que é a Feira de Intercâmbios da CI, e eu conheci o programa deles de intercâmbio, tinha várias escolas apresentando o projeto deles, e um dos primeiros instantes que eu parei foi a Setusa. A Setusa ganhou meu coração de uma maneira muito grande. A Setusa, ela apresentou o high school deles, explicou como funcionaria, com base nas questões e burocracias do Brasil, porque pra quem não sabe, para fazer um intercâmbio, você tem 5 matérias obrigatórias pelo MEC, então, no meu caso, eu não vou ter essas 5 matérias obrigatórias, porque eu estou indo já formada, mas eles explicaram como funcionaria esse processo todo e deu maior suporte pra gente, porém, eu, conversando com meus pais, a gente teve uma noção que eu não estava preparada ainda para passar um ano fora e ter essa independência. Eu não estava preparada emocionalmente e psicologicamente, então naquele ano não deu certo. Ano passado eu fiz a minha viagem com a Maisie, a parceira da CI, e quando eles apresentaram, conversaram que no dia da reunião para embarque teria a feira de intercâmbios novamente, que seria muito legal de dar uma passada e conhecer. Eu lembro que um dia antes eu conversei com meus pais a respeito disso, e no dia do pré-embarque a gente foi na reunião, e logo em seguida da reunião a gente foi para essa feira de intercâmbio. Eu lembro que a primeira empresa que eu fui conhecer, que eu fui rever, né, no caso, foi a Setusa, mas infelizmente eles não aceitam formandos, então eles apresentaram uma empresa parceira deles que era o mesmo estilo de escola, porém em um outro país, e que daria todo o suporte já para uma pessoa formada, que eles aceitam quem vai se formar, que tem formado já, enfim. E foi quando eu conheci a NSSP, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, eu não lembro muito bem o nome. E desde o início, a conexão que eu tive com eles foi algo surreal, foi a conexão que eu tive com a Setusa, então eu me senti muito bem acolhida naquela empresa. Eu cheguei a conhecer mais 2 stands do Canadá, mais 2 stands dos Estados Unidos, porém, como eu já tinha um amor muito grande pela Setusa, e eu vi nessa empresa o que eu vi na Setusa, eu tive a certeza absoluta que era aquela empresa que eu poderia fazer meu intercâmbio. Porém, quando eu fui fazer o intercâmbio, eu tive uma conversa com meus pais e os valores o ano anterior estavam absurdamente absurdos, porque intercâmbio é uma coisa que necessita de investimento e era um investimento que a gente não tinha na época. Então, quando a gente foi fazer essa reunião, eles comentaram que era pra ir sem esperanças, porque a gente não sabia se realmente iria fazer ou não, e que provavelmente isso não aconteceria porque os valores iriam aumentar. Bom, gente, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar elas aqui pra vocês seguirem e me acompanharem, porque eu vou estar postando tudo em tempo real pra vocês. E, como eu tava dizendo, eu deixei uma caixinha de perguntas lá, e algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, e eu coloquei algumas perguntas aqui, com a ajuda da minha amiga. Essa parte final foi a Bianca que colocou aqui pra mim, e eu vou estar respondendo aqui pra vocês, explicando melhor sobre o meu intercâmbio. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta que eu achei bem interessante, que é como eu tomei a decisão e de onde surgiu a minha vontade de fazer intercâmbio. Bom, desde pequena eu sempre adorei assistir aqueles filmes americanos, então que retratassem a vida de adolescente no high school, e ao longo desse tempo também eu assistia bastante diários de intercâmbio, então essa vontade surgiu desde pequena, com esses filmes, vídeos no YouTube, enfim. Então eu sempre tive uma paixão pelo high school e viver aquela vida americana. Eu sei que não é igual a dos filmes, porém é bem legal você assistir. Alguns exemplos pra vocês. High School Musical, a gente tem Meninas Malvadas também, eu adoro esse filme. Também tem Para Todos os Garotos que Já Amei. Esses filmes mais romance, enfim, que retratam uma vida na escola americana, eu sempre adorei assistir e eu sempre gostei muito do visual de uma escola americana, é uma coisa muito diferente da escola do Brasil, então eu sempre quis viver um sonho de estudar no high school, não importasse onde seja, mas que tivesse um high school bem parecido com os filmes americanos para realizar esse meu sonho. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é qual agência eu escolhi e por que eu escolhi? Bom, gente, eu conheci a CI pela Maisie, e a Maisie é uma viagem de formatura que a gente faz quando a gente está se formando no último ano. E como a gente teve uma grande confiança na Maisie de me deixar ir para uma outra cidade, pegar o avião sozinha, enfim, todas essas burocracias eu tinha que resolver,
A gente tem a certeza absoluta que se a Macy conseguiu resolver isso pra gente, a CI também conseguiria. Anos anteriores eu já dei uma olhada em outros intercâmbios, então dei uma olhada pro intercâmbio na Espanha, na Argentina e em Portugal, porém nenhuma empresa passou essa confiança que eles estão passando pra gente, e foi por isso que eu escolhi a CI. Bom, a próxima pergunta é como funciona o processo de inscrição. É uma coisa bem complicada, porque logo em seguida da feira a gente marcou um dia na agência de Santana, na CI de Santana, a gente foi conversar com a Adriana. Inclusive, se vocês quiserem fazer intercâmbio, me chamem lá na DM que eu vou passar um link pra vocês. Ela pode explicar tudinho e ajudar vocês a realizar esse sonho. Enfim, gente, continuando. Se vocês quiserem, vocês me mandem uma mensagem que eu ajudo vocês nesse processo todo. Vai ser incrível compartilhar as minhas experiências e ajudar vocês a realizarem o sonho que eu tô realizando. Bom, assim que a gente terminou, né, como eu falei pra vocês, a gente foi lá na CI de Santana resolver toda a papelada. E o legal da CI de Santana é porque a Adriana, ela perguntou todos os meus gostos e sonhos no intercâmbio, então eu comentei tudo que eu sempre quis fazer, baseados em filmes americanos. A gente, claro, deu uma olhada na empresa que eu já tinha visto. A Cetusa, ela tentou entrar em contato com o pessoal, mas infelizmente eles não aceitavam formandos. E ela me apresentou outros lugares, então ela me apresentou intercâmbio de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses. Ela foi me apresentando vários tipos de intercâmbio, e realmente de 6 meses me encantou, porque o de 6 meses é o high school, e é meu sonho realizar isso, então a gente seguiu por esse caminho. Ela me apresentou lugares como Dubai, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, enfim, eles têm vários destinos bem legais, mas eu escolhi o Canadá principalmente pela empresa que eu tinha optado. Bom, assim que a gente fechou com ela, a gente efetuou o pagamento e ela já enviou alguns documentos pra gente. O primeiro passo é realizar uma prova de 3 etapas. Eu não lembro quais são as 3 etapas certinhas, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Eu lembro que a primeira etapa a gente tinha que ouvir uns áudios e responder as perguntas pra entender se o nosso listening tá bom. O listening é a parte de audição, se a gente entende realmente a língua. E as outras duas eu não lembro, porém eu vou deixar aqui. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo explicando pra vocês melhor esse processo das provas. As provas, pra quem tem um conhecimento básico do inglês, eu achei bem fácil. A minha nota não foi muito boa por conta do nervosismo, também acaba atrapalhando a gente. Quando eu fui rever a prova, eu vi que muita coisa eu errei por besteira. Então, a prova, gente, eu juro pra vocês, é muito fácil. Eles olham realmente o seu inglês e qual seria o melhor lugar pra você ir. Depois da prova, eu enviei a prova, ela corrigiu, ela me enviou a application, que você coloca todos os seus dados aqui do Brasil, os dados médicos, da escola, o que você deseja numa família, o que você deseja na escola, na cidade que você for ficar. Por que eu tive que colocar a cidade que eu vou ficar? Eu escolhi o destino de Nova Escócia, que é dessa empresa. Porém, a província que eu vou ficar, é tipo o estado dentro de Nova Escócia, eu não tinha uma opção de escolha. Eu escolhi sem opção, porque com opção é um pouco mais caro, e eu também queria fazer algo diferente ao invés da minha escolha. É legal sair um pouco da zona de conforto. E como esse intercâmbio é para um novo país, com uma nova língua, nova cultura, nova família, eu decidi me propor a realizar isso e sair totalmente da minha zona de conforto e tentar me adequar em um novo lugar. Então, eu coloquei todos os dados e, enfim. Eu demorei mais ou menos 1 semana e meia pra responder isso. O meu caso, eu demorei pouco tempo pra resolver toda essa parte burocrática com assinaturas, enfim, porque quando eu fechei meu intercâmbio, eu tinha 3 meses pra viagem, então eu tô indo daqui uns dias, porém eu fechei esse intercâmbio mais ou menos 2 meses e meio atrás. E geralmente quem faz intercâmbio demora cerca de 6 meses, 1 ano pra resolver. Mas sim, você consegue resolver em cima da hora, só prova viva disso, consegui resolver tudo, gente. E, enfim. Aí a gente fez o processo de application, mandou, e cerca de duas semanas e meia depois eu recebi a mensagem da escola com a minha aprovação na escola, então eu tava aceita na escola, já tava oficialmente matriculada na escola de Nova Escócia, porém eu ainda não sabia qual lugar que eu ia ficar. E depois de 1 semana que eu recebi essa confirmação que eu realmente poderia fazer o intercâmbio, eles me enviaram o meu endereço, o contato da minha família e uma carta deles e uma carta do diretor. Eu acho que foi um dos melhores dias, assim, eu nunca senti esse sentimento. É uma coisa bem diferente, eu acho que só quem viveu vai entender qual é o sentimento de você conhecer uma nova família, a pessoa que você vai morar por 6 meses, enfim. Muito gostoso essa sensação. E assim que a gente recebeu esses dados, a gente deu entrada no visto. Então a gente deu entrada no visto faltando 1 mês e meio pra viagem, 1 mês por aí. A gente resolveu as papeladas do visto em 1 semana. A gente também demorou pra resolver a questão do visto, porque eu tava viajando, então eu tinha que assinar alguns documentos. Por mais que eu seja menor de idade, tem alguns documentos que eu preciso resolver, porque eu vou voltar pro Brasil sendo maior de idade. Enfim, uma burocracia aí.
E assim que a gente terminou todos os documentos, a gente já enviou. O visto saiu semana passada. Eu tava gravando um vídeo pra vocês, inclusive, eu vou deixar... Eu deixei, na verdade, o vídeo no começo, pra vocês verem. Eu tô com uma roupa diferente, porque eu tava gravando o mesmo vídeo, porém esse vídeo, gente, não tá carregando de jeito nenhum. Mas foi uma sensação incrível quando o visto saiu, porque realmente o medo do visto não sair era o que mais tava preocupando a gente. E, enfim, o processo de inscrição foi basicamente isso. Então, a gente tem que fazer a prova, a application, a gente resolve as coisas da família e a gente pode dar entrada no visto e quando o visto sai, já tá tudo resolvido pra viagem. Ah tá, peraí. Tem um outro processo que acontece no final, que eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo, que é o pré-embarque. O pré-embarque você recebe as informações do voo, as informações da família, da escola, documentos que você precisa apresentar na imigração. Enfim, tem vários documentos e eles tiram nossas dúvidas, eles apresentam algo que a gente pode fazer lá. Eles basicamente explicam o processo de intercâmbio e como que a gente pode resolver todos os problemas, porque a gente vai estar se virando sozinho, então a gente primeiro precisa procurar alguém da escola, a família para resolver o problema, e em último caso, a agência do Brasil e os pais. Então, a gente tem que ter essa autonomia e de resolver os problemas, e, enfim, sem ter os pais por perto resolvendo tudo. Bom, a próxima pergunta é quanto durou o processo. Eu expliquei pra vocês mais ou menos como funcionou o processo, dei uma datas pra vocês, mas eu vou explicar aqui rapidinho o tempo em si. Pra escolher o intercâmbio, em um dia só a gente conheceu todas as empresas. A gente demorou 2 a 3 dias pra tomar a decisão se realmente a gente iria atrás pra conhecer o melhor destino, porque a gente já tinha mais ou menos o valor de quanto seria. Pra fechar o intercâmbio, a gente foi no dia na agência e no próprio dia a gente já fechou o intercâmbio. Então aí a gente coloca uns 4, 5 dias já. Depois que a gente terminou esse processo, a gente deu entrada na prova. Na prova, eu fiz a prova um dia. Se eu não me engano, eu fiz a prova no dia que eu fechei já o meu intercâmbio para agilizar todo o processo. Enfim, você pode escolher a data da prova e tal, dependendo do tempo que você fechou o intercâmbio. No meu caso, foi 3 meses, então tava tudo contando, cada segundo conta. No próximo dia eu já comecei a application. A application tem vários documentos, então o meu guardião legal, a gente colocou o meu pai. Então ele que tinha que resolver todos os documentos, porém a minha mãe tá ficando em casa comigo o dia todo, então a gente só tinha tempo pra resolver esses documentos de noite, enfim, uma bagunça. Demorou 1 semana e meia, 2 semanas no máximo, mas eu acredito que não tenha sido esse tempo pra resolver todo o processo. Em seguida, a gente já deu entrada em alguns documentos do visto, que era possível resolver sem ter as informações de lá. E esse processo do visto demorou uns 3 dias. E aí, quando a gente recebeu a confirmação da família e da escola, demorou mais 2 semanas e meia, 3 semanas. E aí foi quando a gente entrou o visto e o visto demorou 1 mês pra sair. Geralmente o visto estudante dos Estados Unidos demora de 2 a 5 meses pra sair. Porém o nosso saiu muito rápido, em menos de 1 mês. Então eu acho que por eles terem visto o prazo, o tempo que eu tô indo pra viagem, eu acho que isso contribuiu. Porém depende de cada lugar e de quem tá cuidando do seu visto. Então, gente, mais ou menos vamos colocar aí que durou 2 meses e meio, que é o tempo que eu fechei meu intercâmbio. A gente resolveu, o visto saiu ontem ou antes de ontem, alguma coisa assim, eu não lembro, eu vou colocar a data aqui pra vocês. Mas enfim, 2 meses e meio que dura todo o processo, se você fizer tudo de uma forma mais rápida, pra resolver tudo o mais rápido possível. Agora, se você fizer uma calma, você vai ter mais tempo pra resolver os problemas. A próxima pergunta é uma pergunta muito interessante, porque perguntaram se eu já sei o inglês básico ou se eu tô indo sem saber o inglês. Bom, pra quem não sabe, eu comecei a fazer o inglês bem pequena, assim, eu tinha uns 8, 9 anos. Eu fiz um tempo de escola, parei, fiz uma outra escola, repeti algumas vezes no inglês, porque o estilo das escolas eram totalmente diferentes e eu não consegui pegar o ritmo. E aí eu voltei pra minha escola, que eu tinha iniciado um tempo atrás. Nessa escola já estão 6 anos. Esse ano de 2024 seria meu último ano da escola. Porém, como eu tô fazendo o intercâmbio, eu vou parar a escola por 6 meses. Então, em julho de 2025, eu me formo em inglês e em espanhol. Então, assim, gente, já tô indo com o inglês mais avançado. O problema do meu inglês é que meu listening é muito bom, porém eu não consigo me comunicar. Nessa escola que eu tô, eu aprendi muito, porém eles não praticam tanto a prática de conversação. E eu acho que isso que me impediu um pouco de conseguir me comunicar com outras pessoas e o que eu vou conseguir me soltar melhor na viagem. Bom, a próxima pergunta é o que eu tô mais ansiosa pra fazer no intercâmbio e quais são as minhas expectativas. Eu vou colocar essas duas perguntas juntas porque eu acho que em uma resposta só dá pra resolver essas duas perguntas. Como eu disse pra vocês, é um sonho meu desde pequena, então tem coisas de filmes que a gente assiste, que a gente adora e que a gente quer realizar. Eu acho que a primeira da lista, assim, com certeza é a prom, o baile de formatura. Eu não vou poder me formar por lá, porque eu tinha que ter feito no mínimo 1 ano pra me formar, e eu também já tô formada no Brasil. Porém, se eu tivesse começado esse intercâmbio em agosto, eu poderia fazer a minha formatura, enfim. Mas a prom eu vou poder participar como convidada, mas como os meus colegas eles estudaram comigo, vão entender que eu também estou fazendo essa formatura, eu acho que todo mundo vai se considerar ali formando e tal, e eu não vou ter esse problema.
tô no topo, com certeza, tá? A prom, eu tô muito ansiosa e minha expectativa pra prom é que, tipo, seja algo inesquecível, porque a prom, a gente vê vários bailes, assim, principalmente Meninas Malvadas, você vê aquele baile no final, incrível. Inclusive, tô indo assistir Meninas Malvadas 2 daqui a pouco com a Bianca tá aqui me ajudando de fundo, da Web. Oiê! E eu tô muito ansiosa porque, gente, o meu maior sonho de fazer um high school é por conta de Meninas Malvadas. Eu acho que eles trazem algo bem legal, assim, do high school. Não as situações de rivalidade feminina, enfim, mas sim a situação de uma escola. E eu tô muito ansiosa pra saber o que eu tenho nesse novo filme, então no próximo vídeo talvez eu converse com vocês um pouco a respeito disso. Outra coisa que eu tô muito ansiosa é em relação ao gelo. Então, a ver neve, a esquiar, a ver jogos de hóquei, tudo que envolve gelo, neve, eu tô muito ansiosa. Quando pequena, eu patinei no gelo em alguns shoppings aqui em São Paulo. Eles trazem essas atrações e toda vez que tem essas atrações de gelo, eu sempre tô indo. Eu adoro. Não sei patinar, teve uma época que eu sabia patinar sem me segurar, enfim. Hoje em dia eu não sei mais. Porém, é algo que eu sempre gostei de fazer e eu espero muito fazer. A minha host sister, ela já tá preenchendo algumas informações pra mim a respeito do clube de esqui, porque era pra ter enviado o formulário até semana passada, porém como eu sou nova lá, eu não fui ainda pra lá, eu não pude resolver esses documentos, porém pedir pra ela resolver, ela tá resolvendo, então eu tô muito ansiosa pra esquiar e esquiar, tipo, realmente num gelo, não aquele gelo de artificiais, mas gelo mesmo, então vai ser algo bem legal. O que mais que eu tô ansiosa? Gente, acho que eu tô ansiosa em si pro high school. Eu acho que a experiência de ir no high school é o principal motivo do intercâmbio. Então, entender como funciona esse processo de mudança de sala, porque a gente que muda de sala não os professores, e conhecer meus novos colegas e conseguir me comunicar. Mas eu acho que o que assim, eu tô mais ansiosa mesmo, além da prom, é conhecer minha família. Eu tenho uma conexão muito grande com a minha família, eu já vou explicar pra vocês esse rolê todo da família, mas eu tenho uma conexão muito grande com a minha família, principalmente com a minha host sister, então eu tenho certeza que a minha experiência com a família vai ser algo incrível, já está sendo, e com certeza o momento que eu mais tô ansiosa é a hora de pisar em Nova Escócia e encontrar minha família. Eles já me falaram como vão me buscar no aeroporto, é algo que eu vou manter em segredo, mas eu já sei como eles vão me buscar, então vocês vão ver minha reação, vou ver a reação deles, eu vou gravar tudo pra vocês. E vai ser incrível, vocês vão rachar de rir da maneira que eles vão me buscar no aeroporto, vai ser uma maneira bem diferente.